Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o mito de Sísifo. Lembrando que o Camus ele trabalhou com filosofia, ele trabalhou com romances, trabalhou com peças de teatro. Temos obras aí também muito conhecidas como O Estrangeiro, A Peste, A Queda, peças como Estado de Sítio, Calígula. E na primeira parte da sua obra, que ficou conhecida como O Ciclo do Absurdo, esse livro talvez seja a melhor chave de entrada. Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é introduzir a obra comentando os principais pontos, de modo que seja uma abertura para esse autor, que para mim é muito importante e que me marcou bastante e que eu imagino que possa te influenciar também e possa te ajudar na sua trajetória. Então eu queria começar falando sobre a vida do Camus, assim, antes de entrar no livro, dar uns dados biográficos que talvez sejam importantes para começar a compreender esse autor. Bom, o Camus ele nasceu na Argélia, que na época era uma colônia francesa, e ele foi filho de francês e a mãe descendente de espanhóis pobres. Então, desde o princípio ele já era meio que um estrangeiro, né? A figura do estrangeiro é uma figura fundamental na sua obra, dá nome ao seu principal romance, né? O seu romance mais popular. E ele vai para a França, ele fica próximo de Sartre e outros intelectuais, chega a fazer parte do Partido Comunista, que depois vai abandonar. E o Sartre ele defendia o uso da violência contra a população francesa na Argélia. E esse vai ser um dos principais motivos do rompimento entre os dois, né? O Camus, é importante mencionar que ele rejeitava o rótulo de existencialista, embora num contexto mais amplo ele se enquadre, né, naquilo que a gente pode chamar de filósofos existenciais, mas ele preferia chamar a si próprio de absurdista, né? O Sartre, por outro lado, ele era uma espécie até de marketing pessoal, de promoção pessoal. Essa ideia do existencialismo, tem aquela famosa conferência que virou um livrinho, O Existencialismo e o Humanismo. Enfim, o Sartre era um dos únicos que defendia e pregava esse rótulo, né? Heidegger, Camus e outros vão também rejeitá-lo, né? O rompimento ele se amplia com essa defesa do Sartre dos regimes totalitários socialistas, né? O que o Camus ele não conseguia admitir, assim, tanto o uso da violência como a justificativa do assassinato e do totalitarismo. O argumento central, assim, de modo grosseiro, era se a gente criticou o uso do nazifascismo, os regimes totalitários nazifascistas, por que a gente também não vai aplicar a mesma crítica aos soviéticos, né? Se a gente condenou os campos de concentração nazifascistas, por que a gente não vai condenar também os campos soviéticos? E esse é o contexto do Homem Revoltado, que é a sua segunda obra de mais prestígio no sentido de obra de filosofia, assim, e se insere no contexto da segunda fase, né, que é o ciclo da revolta, que é uma fase mais posterior, próxima da sua morte, meio absurda, né, completamente absurda, que foi num acidente de carro em 1960, né? E o próprio Camus ele já havia dito que não há nada mais absurdo do que morrer num acidente de carro, né? Ou algo do tipo, que dá uma dimensão ainda maior para a estranheza da coisa, né? E, bom, ele morre nesse acidente do carro com O Primeiro Homem no bolso. O Primeiro Homem era sua autobiografia não terminada, né? Obviamente. Então é possível dizer que a filosofia do Camus é uma filosofia interrompida, né? Claro que todo mundo morre, e inclusive isso vai ser uma questão fundamental para ele, para todos os existencialistas, né? Na vida humana é meio que por você ser consciente da própria morte, ao contrário dos outros animais, você já começa sabendo que vai perder o jogo, né? E aí qual é a solução? Ele vai começar falando do suicídio, né? Dizendo que diante do problema do suicídio, todos os outros problemas filosóficos são de segunda importância. Será o suicídio uma alternativa para esse jogo, né, que você já começa sabendo que vai perder? Ele vai chegar à conclusão que não, porque o suicídio é meio que você estar desistindo do jogo, né? Você está se rendendo ao absurdo
E a solução que ele vai encontrar é uma solução através da revolta. Eu vou falar sobre isso melhor. Mas é um apego à vida e à vitalidade que você pode exercer aqui no sentido de quantidades e de variedade de experiências, né? Pelo menos nesse livro, a ideia da revolta ela ainda está um pouco muito insinuada, embora não explicada de forma tão concreta quanto no Homem Revoltado. Eu acho que ele usa inclusive o Homem Revoltado para responder muitas perguntas que ficam abertas no mito de Sísifo. Bom, as obras célebres da primeira fase são o Mito de Sísifo e o Estrangeiro, e as obras célebres da segunda fase são o Homem Revoltado e a Queda. O Camus ele retira o absurdo da transcendência, porque autores que o influenciaram, como Kierkegaard e Chestov e o próprio Dostoiévski, são autores que, nesse contexto amplo também, são agrupados como existencialistas, mas no caso desses três, eles dão o salto de fé, que é um escape através da transcendência, uma aposta, no mesmo sentido da aposta de Pascal, que em muitos sentidos é um precursor do existencialismo, né? Bom, eu não sei se há um Deus ou não há, mas é claro que se eu assumir que exista um, e realmente existir um depois, eu vou me dar melhor do que se eu assumir que não existe e depois eu me deparar com o Deus de fato, né? Então, esse é de modo grosseiro como que o Pascal equacionou o problema na famosa aposta de Pascal, mas esses outros autores eles vão deixar claro que essa esperança não é uma esperança simples, né? A esperança através da transcendência, a fé em Kierkegaard, em Dostoiévski, ela não está separada de sofrimento, né? Não é uma fé tranquila, mas ainda assim é um salto de fé, ainda assim há uma resposta para o absurdo da vida, para o absurdo do mundo e da condição humana. Em Camus não há essa resposta. Em Camus você é uma poeira. Em Camus você fica apenas com o absurdo. E pode ser que nada tenha de fato sentido, como se parece pra gente, né? Bom, suicidar-se é reconhecer o ridículo no costume e a inutilidade do próprio sofrimento. A derrota para o absurdo, que é o sentimento de divórcio entre o homem e o mundo, a razão lúcida que constata seus limites. Então o que é o absurdo, né? Ele gosta de dizer que é a razão lúcida que constata seus limites, né? É essa relação que se dá entre nós, o homem, que anseia por uma explicação, tem uma certa nostalgia de unidade e uma vontade insaciável de botar as coisas em suas devidas caixinhas, e um mundo que não se faz facilitar a esse respeito, que não dá explicações e que não permite com que a gente sistematize tudo como nós gostamos de fazer. E então deixa o ser humano com uma série de dúvidas e de questionamentos e de inseguranças com relação à vida diante do sofrimento, que é bastante evidente, né? Então ele diz aqui que é o divórcio entre o espírito que deseja e o mundo que decepciona. Então o absurdo é muito importante já deixar isso claro desde o começo, embora ele seja indefinível, porque para nós é impossível compreender a realidade, a gente pode apontar certas características de como ele se apresenta para a gente, né? Então o absurdo ele é a razão lúcida, a nossa razão que chega no seu limite, que atinge o ponto máximo de compreensão da realidade. E ao mesmo tempo é essa decepção, esse soco na cara que a gente toma da realidade ao empreender os nossos desejos, os nossos anseios e desígnios diante do mundo e ser decepcionado por ele, né? É como se nós fôssemos formigas caminhando num jardim, perambulando pela grama, e o absurdo fosse essa pessoa que está andando por ali e pisa na gente sem sequer saber que pisou na gente, né? Ele só está seguindo o seu caminho ali e a gente está ali sendo esmagado, né? Então é isso, é esse mundo que nos esmaga, né? Mas o absurdo não está exatamente no mundo nem na gente. Se nós fôssemos árvores, se fôssemos outros animais, tudo estaria na mais perfeita ordem. Porque não existe esse pensamento abstrato que há no humano, não existe essa razão lúcida que constata os seus limites. Mas nós a possuímos. Então, como lidar diante dessa realidade, né? Ele vê que o suicídio é uma questão que se apresenta como uma possível solução
e é o que ele vai estar investigando na primeira parte desse livro. E depois ele vai chegar à conclusão que não é a solução. E nós vamos ver por quê. Camus queria investigar a medida exata em que o suicídio poderia ser uma solução para o absurdo, como a transcendência foi, né, para Kierkegaard, para Dostoiévski, para Chestov. O Camus critica a razão, mas não adere à transcendência. A razão quer explicar o inexplicável. E o absurdo reside justamente nesse inexplicável. O absurdo não está no homem nem no mundo, mas na relação entre os dois. E o absurdo, lembrando, é indefinível. A gente pode apenas fazer certas considerações sobre como ele se apresenta para a gente. Camus critica o Kierkegaard e o Chestov pelo salto de fé como solução. Para Camus, é um equívoco, uma falsificação do absurdo. É uma evasão do problema, né? Como também foi para o Nietzsche. E aí eu fiz esse esquema para facilitar a compreensão, de modo que a gente consiga circunscrever como que o absurdo se apresenta para a gente, né? Então tem aí o homem e o mundo, nós temos desejos, nostalgia por unidade e racionalidade, e o mundo ele parece indiferente, fragmentado e irracional para a gente, né? Pode ser que ele seja, no fundo, racional e a gente não consiga compreendê-lo, né? Assim como para o Camus pode ser que exista um Deus. Pode ser que ele não chega a dizer que não existe, mas ele diz que, bom, ele não dá nenhuma resposta, ele não se apresenta, ele não se faz facilitar, então eu posso muito bem assumir que ele não existe, né? E é melhor que a gente o faça. E aí ele vai argumentar que o suicídio não é uma solução satisfatória, pois é uma rendição ao absurdo. Você está facilitando a vitória do absurdo, né? Lembra que a gente começa no jogo já perdendo, sabendo que vai perder, né? Sabendo que a gente vai morrer e vai ser esmagado, né? Do ponto de vista corpóreo, nós somos insignificantes, nós somos como poeiras. E então, se você se mata, você está só facilitando o trabalho do absurdo, né? O que seria o correto, portanto, e contrário a isso? Seria se agarrar à vida e tornar a sua vida excepcional, incrível, de modo que você tenha uma variedade de experiências e esteja sempre engajado com o momento presente. A revolta seria como um deboche do absurdo. É mais nobre você afirmar a vida do que negá-la. Especialmente se tratando dessas condições do jogo, né? De que você já sabe que você vai perder. Fácil é você sair e não querer jogar. Difícil é ficar até o fim e não tornar o jogo nem um pouco mais fácil para o seu adversário, que é o absurdo. Numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. Você pode viver uma vida de muitos sucessos e de muita esperança e de concretização das suas expectativas, mas inevitavelmente, por mais bem sucedido que você tenha sido na sua trajetória, você vai se encontrar com o absurdo. E você vai passar por esse sentimento, você vai passar por esse questionamento também. Então, é isso que caracteriza o sentimento do absurdo que é comum a todo homem, a todo ser humano. Essa nostalgia de unidade, esse apetite de absoluto, ilustra o movimento essencial do drama humano. Camus não afirma nem nega Deus, mas argumenta que não podemos saber se há um, nem faz sentido buscá-lo. Qual que é a noção do que ele chama de suicídio filosófico no livro, né? É justamente você se entregar a uma ideologia, uma resposta pronta, a transcendência. Pode ser um regime, pode ser uma ideologia política, pode ser uma ideologia espiritual e religiosa, mas você encontrar já umas respostas bem solucionadas para a sua vida, né? É uma receita de bolo ética que faz você esquecer do verdadeiro problema, faz com que você pense que o absurdo não exista, né? Mas, inevitavelmente, em algum momento, o absurdo pode dar um soco na cara de um ser humano qualquer, né? Dar um soco na cara de um homem qualquer. Então, não importa, sabe? Você só está adiando a sua tarefa de se tornar um homem absurdo, um homem que é consciente da sua condição, né? E que não foge, não busca explicações prontas. Camus não dá o salto de fé, nem rejeita a razão por completo. Reconhece seus poderes relativos. Não quero fundamentar coisa alguma no incompreensível. Quero saber se posso viver com o que sei e só com isso.
A vida deve ser estendida o máximo possível como uma revolta frente ao absurdo. A quantidade de experiências, no sentido de variedade, para o Camus, vale mais que a qualidade das experiências. Isso é uma coisa difícil de engolir, né? Mas ele tenta fazer esse ponto aqui de modo não tanto satisfatório, na minha opinião, algumas coisas ficam um pouco obscuras. Muitas das lacunas que eu vejo nesse livro ele vai responder de modo satisfatório no Homem Revoltado, mas aí é outro vídeo. O Homem Absurdo incorpora a vida quantitativa. O que é, de fato, o Homem Absurdo? Aquele que, sem negá-lo, nada faz pelo eterno. Não que a nostalgia lhe seja alheia. Como todos os seres humanos, ele tem essa nostalgia por unidade. Mas prefere a ela sua coragem e seu raciocínio. A primeira lhe ensina a viver sem apelo e a satisfazer-se com o que tem. O segundo lhe ensina seus limites. Um funcionário dos Correios é igual a um conquistador se a consciência lhes for comum. Isso é muito interessante, porque o homem absurdo ele pode ser qualquer pessoa, né? Ele não precisa ser necessariamente um conquistador. Ele vai dar aqui exemplos de 3 tipos de homens absurdos. Mas pode ser você, pode ser um jardineiro, pode ser um cara do correio, como ele mencionou. É parecido com a noção do super-homem do Nietzsche, que é o homem que confere valor e sentido e unidade à sua própria vida, né? E ele instaura seus próprios valores e vive uma vida plena de significado, baseado nas suas paixões e nas suas aptidões humanas, né? E conhece e torna-se quem ele próprio é, né? E pode ser também um jardineiro, pode ser um lixeiro, pode ser qualquer pessoa que atribui o máximo de valor à sua atividade e sabe conscientemente que está fazendo aquilo que ama e que está afirmando a si próprio e a existência de maneira geral ao fazê-lo, né? E você pode imaginar, não, precisaria ser o presidente da república ou uma celebridade, mas não, sabe? É uma questão interna, assim, é uma questão de atitude diante da vida e de ser verdadeiro consigo mesmo, o que não é fácil, nunca. Ele cita 3 exemplos de 3 homens absurdos. O primeiro deles é o Dom Juan, que é o conquistador no sentido amoroso, né, que vai de pessoa em pessoa, de mulher em mulher, e tendo uma multiplicidade de experiências amorosas, né? Então ele está sempre engajado com a diversidade, com a variedade. Ele incorpora essa ética camisiana por natureza. O que Dom Juan põe em prática é uma ética de quantidade, ao contrário do santo que tende à qualidade. O homem absurdo é aquele que não se separa do tempo. Dom Juan não pensa em colecionar mulheres. Esgota seu número e com elas suas possibilidades de vida. Colecionar é ser capaz de viver do passado, mas ele rejeita a nostalgia, essa outra maneira de esperança. Só chamamos de amor o que nos une a certos seres por influência de um ponto de vista coletivo gerado nos livros e nas lendas. Mas do amor só conheço a mistura de desejo, ternura e entendimento que me liga a determinado ser. Tal composto não é o mesmo em relação ao outro. Não tenho direito de revestir todas essas experiências com o mesmo nome. Não há amor generoso senão aquele que se sabe ao mesmo tempo passageiro e singular. São todas essas mortes e esses renascimentos que constituem para Dom Juan o eixo de sua vida. É a maneira que ele tem de dar e de fazer viver. Será que se pode falar de egoísmo? O que é o amor de fato, né? Dom Juan chegou a uma ciência sem ilusões que nega tudo o que eles professam. Amar e possuir, conquistar e esgotar. Eis sua maneira de conhecer. Depois ele vai falar do ator que, bom, sua relação com a ética de quantidade do Camus é bastante clara, né? Porque ele está sempre engajado em uma existência que não é exatamente a dele, mas que por um determinado período de tempo, normalmente curto, né? Se tratando de uma peça de teatro, 3 horas, né? Ele vai, mais ou menos assim, ele vai incorporar essa vida que não é dele e apresentá-la para as outras pessoas, como se fosse. No caso de um ator de cinema, ator de teatro também, que se prepara por meses assim para viver um papel, né? Tem histórias aí de ator que se tranca em hotel e tal, né? Heath Ledger, enfim. Você realmente leva isso muito a sério, né? Se tratando do método de acting, de você
tentar assimilar a sua própria trajetória com a dessa outra pessoa e encontrar aí os pontos em comum para apresentar de forma mais crível. É realmente uma transformação, uma incorporação da outra vivência, né? Da outra existência. O homem cotidiano não gosta de demorar, pelo contrário, tudo o apressa. Ao mesmo tempo, porém, nada lhe interessa além de si mesmo, principalmente aquilo que poderia ser. Daí seu gosto pelo teatro, pelo espetáculo, onde lhe são propostos tantos destinos que lhe oferecem a poesia sem lhe impor sua amargura. O ator escolheu então a glória inumerável, aquela que se consagra e se experimenta. Ele é quem tira a melhor conclusão do fato de que tudo há de morrer um dia. Privado do eterno, quero me aliar ao tempo. O indivíduo nada pode, no entanto, pode tudo. O mundo o tritura e eu o liberto. Eu lhe proporciono todos os seus direitos. Agora vamos falar sobre o conquistador, no sentido de conquistador tipo Napoleão mesmo, de um conquistador militar, de um líder de uma nação. Para o conquistador só há uma vitória e ela é eterna. É aquela que nunca conseguirei. Eis onde tropeço e fico pendurado. Uma revolução é sempre contra os deuses, a começar pela de Prometeu, o primeiro dos conquistadores modernos. Exalto o homem diante do que o esmaga, e minha liberdade, minha rebeldia e minha paixão se unem nessa tensão, nessa clarividência e nessa repetição desmedida. Sim, o homem é seu próprio fim, e seu único fim. Se ele quer ser outra coisa, é nesta vida. Agora sei muito bem disso. Os conquistadores falam às vezes de vencer e de superar, mas sempre querem dizer superar-se. Como não entender que nesse universo vulnerável, tudo que é humano e apenas humano adquire um sentido mais ardente? Não ignoramos todas as igrejas estão contra nós. Um coração tão tenso foge do eterno e todas as igrejas divinas ou políticas pretendem o eterno. Ele também está fazendo uma alusão aos regimes, né, às ideologias, que não deixa de ser uma forma semelhante de igreja, né, de valores, de tábuas morais e de restrições punitivas. Este mundo absurdo e sem Deus é povoado então por homens que pensam com clareza e não esperam nada. E ainda não falei do mais absurdo dos personagens, que é o Criador. No fim da vida, o homem percebe que passou anos confirmando uma única verdade, mas só uma, se é evidente, basta para guiar uma existência. O homem é mais homem pelas coisas que silencia do que pelas que diz. Vou silenciar muitas, mas acredito firmemente que todos aqueles que julgaram o indivíduo o fizeram com bem menos experiência do que nós para fundamentar seu juízo. Mas nossa época, suas ruínas e seu sangue nos enchem de evidências. Isso é uma questão importante. Quando que ele está escrevendo esse livro? No meio da Segunda Guerra Mundial. Boa parte da filosofia e da obra do Camus vai ser escrita no meio de guerras, no período mais turbulento do século XX. Né? Ele vai viver a Segunda Guerra Mundial de modo bem próximo, vai militar, ele vai também viver o período do pós-guerras. E assim, é difícil dizer o quanto a filosofia dele, essa noção do homem em relação ao absurdo, caracteriza outras experiências humanas de outras épocas, como por exemplo um medieval ou um indígena aborígene. Você pode muito bem questionar se esse tipo de pessoa também é confrontado com esse sentimento do absurdo, né? Quando tudo está muito bem equacionado para ele, talvez em alguma medida deixe de ser um suicídio filosófico, né? Porque, por exemplo, vivendo na Idade Média, você vai assumir certas verdades teológicas como verdades absolutas e até empíricas às vezes, né? Então fica aí essa questão também, que é uma questão que eu adoraria perguntar para o Camus, assim, como que a noção dele de vida humana se aplica a outras vidas de outros períodos e de outras realidades remotas em relação a essa do europeu das guerras e do pós-guerra, né? E do indivíduo contemporâneo, né? Para nós contemporâneos isso é muito facilmente espelhável, né? Muito aplicável para a nossa realidade. Mas quanto é para um homem do século XII, para um homem do século XV, para um indígena, para um homem de uma tribo que vive isolado e nunca viu um computador, um avião, um telefone, enfim. Então, nós vimos que o Camus ele vai encontrar uma solução para o absurdo na revolta, né? A revolta é essa resistência, é essa forma de apegar-se à vida e tornar ela o melhor que ela pode ser,
dadas as circunstâncias, que é a morte certa e a desproporção de forças e a sua inferioridade em relação aos cosmos e aos desígnios do cosmos, que são muito superiores aos seus. Então a revolta é a solução para o absurdo, mas ela se nega. Isso é uma tese do homem revoltado, onde ele vai deixar tudo muito mais claro no que diz respeito às suas ideias éticas. A revolta se nega quando encontra justificativa para o assassinato, quando se torna essa justificativa, né? Os oprimidos se tornam os opressores, e isso vai caracterizar a principal crítica dele aos movimentos totalitários. Como homens revoltados, devemos ter solidariedade uns para com os outros, uma vez que todos partilhamos da opressão, do sentimento do absurdo e da fragilidade corpórea e nossa mortalidade. A revolta perde suas raízes quando se torna justificativa para o assassinato. Vamos falar agora sobre a criação absurda, que é um dos capítulos mais interessantes do livro, onde o Camus diz que é possível estabelecer uma relação diferente com a realidade, com o absurdo. Porque através da criação, através da arte, em alguma medida você se aproxima da sua compreensão do absurdo, você se aproxima do que o absurdo realmente é. E justamente as melhores artes, por conta disso, são artes imbuídas de filosofia. São obras filosóficas. Mas é preciso entender o que ele quer dizer com obras filosóficas. Camus não está falando de romance de tese, de histórias, de narrativas construídas para ilustrar uma ideia. É o contrário disso. São obras justamente gratuitas de explicação nesse sentido, que abrem aí uma margem interpretativa muito mais vasta e muito mais rica para o espectador, para quem vai vivenciar essa experiência estética. Seja ela uma peça de teatro, um filme, ou que vai ler um romance, e ele dá ótimos exemplos de escritores que atingem essa excelência, né? E que em alguma medida eles chegam a compreender um pouco o absurdo na sua obra, né? Aquilo que é descrito na sua narrativa, na sua interpretação da realidade, em alguma medida se aproxima do que o absurdo realmente é, embora seja impossível defini-lo. O deleite absurdo por excelência é a criação. A arte e nada mais que a arte, diz Nietzsche, temos a arte para não morrer ante a verdade. Nunca se insistirá o suficiente na arbitrariedade da antiga oposição entre arte e filosofia. Sim, não precisam ser opostas, elas podem muito bem andar juntas. Se pretendermos entendê-la num sentido bem preciso, certamente ela é falsa. Não há fronteiras entre as disciplinas que o homem emprega para compreender e para amar. Elas se interpenetram e a mesma angústia as confunde. Não é possível pegar um romance de Dostoiévski e dizer que não é uma obra de filosofia. Seria o mesmo pegar um diálogo de Platão e falar que não é uma obra de filosofia. A obra absurda exige um artista consciente dos seus limites e uma arte em que o concreto não signifique nada além de si mesmo. Ela não pode ser o fim, o sentido e o consolo de uma vida. Criar ou não criar não muda nada. O criador absurdo não se apega à sua obra, poderia renunciar a ela. Às vezes renuncia, basta uma abissínia. Se o mundo fosse claro, não existiria arte. Mas quero falar aqui de uma obra na qual a tentação de explicar continua sendo muito grande, a ilusão se oferece por si mesma e a conclusão é quase inevitável. Refiro-me à criação romanesca. Indagarei se o absurdo pode se manter nela. A vantagem do romance sobre a poesia e o ensaio representa apenas, e apesar das aparências, uma maior intelectualização da arte. Entendamo-nos, trata-se sobretudo das maiores. O filósofo, como o artista, é sempre um criador de mundo, né? De sistemas e de mundos, da sua própria realidade, da realidade talhada na sua experiência, né? Os grandes romancistas são romancistas filósofos, o contrário dos escritores com teses, né? Que seria esse romance para provar um ponto, né? Vejam, Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoiévski, Proust, Kafka, para citar só alguns.
ele vai dedicar um subcapítulo ao personagem Kirillov, da obra Os Demônios, do Dostoiévski, que é um personagem que elabora uma justificativa racional para o suicídio. O que distingue a sensibilidade moderna da sensibilidade clássica é que esta se nutre dos problemas morais e aquela dos problemas metafísicos. Porque a sociedade moderna é caracterizada pela morte de Deus, né? Que o clínico Nietzsche, o clínico do niilismo, né, pôde perceber no espírito do seu tempo, esse crescente niilismo, esse abandono de tudo que era superior, divino e sagrado, né? E Kirillov é, então, um personagem absurdo, mas com uma reserva essencial. Ele se mata, mas é ele mesmo quem explica esta contradição e de tal maneira que revela ao mesmo tempo o segredo absurdo em toda a sua pureza. Acrescenta, de fato, à sua lógica mortal uma ambição extraordinária que dá ao personagem toda a sua perspectiva. Ele quer se matar para tornar-se Deus. O raciocínio é de uma clareza clássica. Se Deus não existe, Kirillov é Deus. Se Deus não existe, Kirillov deve se matar. Kirillov deve se matar, então, para ser Deus. Esta lógica é absurda, mas é o que se necessita. O Kirillov, ele precisa, para ocupar o lugar de Deus, exercer o ato da mais plena liberdade, né, que é tirar a própria vida. E assim, segundo ele poderia ser o Deus que as outras pessoas não têm. Ele tenta afirmar sua liberdade, matando-se e assumindo o lugar que era ocupado por Deus. É um raciocínio absurdo, é o que o Camus chama de raciocínio absurdo. Kirillov imagina por um instante que Jesus, ao morrer, não se encontrou no paraíso. Soube então que sua tortura tinha sido em vão. Cada um de nós pode ser crucificado e enganado. Em certa medida, aliás, isto acontece. A divindade de que se trata, então, é então totalmente terrena. Procurei durante 3 anos, diz Kirillov, o atributo da minha divindade e o encontrei. O atributo da minha divindade é a independência. Agora se entende o sentido da premissa kirilloviana. Se Deus não existe, eu sou Deus. Tornar-se Deus é apenas ser livre nesta terra, não servir a um ser imortal. E o que ele escolhe fazer para provar isso? Ele mata a si próprio. Ele tira a própria vida. O ato realizado e a consumação da sua mais plena liberdade neste plano terreno, nessa vida, que diz respeito à liberdade de uma divindade. A surpreendente resposta do criador aos seus personagens de Dostoiévski, a Kirillov, pode ser resumida assim: a existência é enganosa e é eterna. O Dostoiévski é um desses autores que o Camus admira bastante, como Kierkegaard e Chestov, mas que dão um salto metafísico, um salto de fé, a aposta na transcendência, a aposta de que há uma explicação, há uma explicação religiosa, um consolo espiritual para a vida, né? Apesar de todos o sofrimento da sua existência, da sua peregrinação terrena, né? Eles apostam, mesmo se Deus não existir, né? Eu prefiro ficar com Deus do que não ter o Deus, né? Isso é um dos personagens de Dostoiévski que fala, eu acho que também é nos Demônios. Mas enfim, o Dostoiévski ele é muito representado por seus personagens que muitas vezes são muito diversos. E tem opiniões muito conflitantes assim a respeito de Deus, da existência, e isso dá uma dimensão existencial muito profunda que você não encontra em Tolstói e em outros autores de imenso tamanho literário e contemporâneos do Dostoiévski, né? Inclusive o Camus ele adaptou uma obra do Dostoiévski, que é justamente Os Demônios, para uma peça de teatro. Ao final do raciocínio absurdo, numa das atitudes ditadas por sua lógica, não é indiferente ver a esperança ser reintroduzida sob um de seus rostos mais patéticos. Isso mostra a dificuldade da ascese absurda. Desenvolver ambas as tarefas ao mesmo tempo, negar por um lado e exaltar pelo outro, é o caminho que se abre diante do Criador absurdo. Ele deve dar suas cores ao vazio. Um pensamento profundo está em contínuo devir, abraça a experiência de uma vida e lhe dá forma. De todas as escolas da paciência e lucidez, a criação é a mais eficaz. E aí ele vai criticar, né, a obra de tese. A obra que prova a mais odiosa de todas é a que mais se inspira num pensamento satisfeito. Demonstra a verdade que imagina possuir. Mas o que se põe em ação são ideias, e as ideias são o contrário do pensamento. As ideias são o contrário do pensamento. Esses criadores são filósofos envergonhados. A obra superior ela não tenta provar nada. Ela mostra uma visão ampla da realidade, passível de muitas interpretações mutuamente conflitantes, como os romances de Dostoiévski.
Todo pensamento que renuncia à unidade exalta a diversidade, e a diversidade é o lugar da arte. Então como é que é a vida absurda, né? A vida absurda é uma vida consciente dos seus limites, da sua paixão e da sua revolta. Então, agora nós chegamos na parte em que ele fala finalmente do mito de Sísifo. Você talvez já conheça. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram com certa razão que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Tem um livro sobre um sobrevivente do Holocausto, né, que é o autor, chamado Viktor Frankl. Ele escreveu, baseado na sua experiência do campo de concentração, o livro se chama Em Busca de Sentido, ou Man's Search for Meaning. E ele conta, numa das muito marcantes páginas do livro, né, que um dos castigos que os guardas do campo de concentração praticavam era mandar os prisioneiros carregarem sacos pesados, dando voltas no campo sem qualquer propósito, né? Ou seja, o seu sofrimento e o seu trabalho é inútil. E eles eram tão irônicos e tão perversos que em Auschwitz, que é um dos principais campos de concentração, né, que matou muita gente, tinha na entrada um grande letreiro dizendo: o trabalho liberta. Só que não liberta nada, né? O seu trabalho ali é inútil. Você vai sofrer por sofrer até que você morra, inevitavelmente, né? Muitas pessoas facilitavam isso, né? Porque elas não aguentavam. Só que o Frankl, ele teve o seguinte insight: se você tem um motivo para viver, você é capaz de suportar quase todo como, né? Ele parte de uma frase do Nietzsche, que é: se você tem por que viver, você pode enfrentar quase todo como, né? Um porquê torna possível enfrentar quase todo como. E é um livro brilhante, fica a recomendação. E no contexto do Sísifo, assim, eu acho que é uma metáfora muito para as nossas vidas, assim, é uma metáfora por excelência camisiana, né? De que nós estamos sempre empreendendo nossos esforços. Qual era o castigo que o Sísifo sofreu? Ele foi condenado a levar para o topo de uma montanha uma rocha que ia cair e depois ele ia pegar e levar de novo e ia ficar nesse ciclo infinito de repetições e nunca seria libertado, né? Então, o que significa nossos projetos pessoais, nossos interesses na vida, nossas ambições e nossos desígnios, se não essa trajetória, essa queda e essa nova tentativa e é isso, sabe? Você pode ser muito bem sucedido, mas inevitavelmente em alguma esquina você vai encontrar o absurdo que vai te dar um soco na cara. E aí você vai ter que começar do zero e chegar de novo no seu sucesso, lá no topo, para ser barrado mais uma vez, ser limitado, né? E qual é a solução, né? Então é muito interessante porque ele diz que o Sísifo é o herói absurdo. Vamos ler o que ele diz aqui na página 122. Sísifo é o herói absurdo, tanto por causa de suas paixões como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida livraram esse suplício indizível no qual todo o ser se empenha em não terminar coisa alguma. Este mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? Aí que é um ponto fundamental. Para ser trágico, ele deve ser consciente. Se Sísifo imaginasse que a cada tentativa ele iria conseguir dar fim ao seu castigo, você estaria ainda na esperança, né? Você estaria ainda no ciclo da transcendência, na aposta de Pascal, na aposta de todos esses autores que precederam a obra do Camus. Só que o Sísifo não. O Sísifo, ele sabe que não vai dar em nada, ele sabe que vai cair de novo e que ele vai ter que levantar a rocha infinitamente. A clarividência que deveria ser o seu tormento consuma ao mesmo tempo sua vitória. Então o Sísifo, ele, a partir do momento que ele passa a considerar o seu castigo uma vitória,
ele de certa forma está ganhando, né? É isso que caracteriza a revolta. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu estou entrando nesse jogo, mas que eu já começo sabendo que não tem como vencer. Porém, eu posso jogar o melhor jogo possível. Então, se Sísifo for de alguma forma feliz, ele ganha nessa condição de prisioneiro, nesse castigo. Então, o que é o pior que você pode fazer com um carrasco que te põe numa prisão? Aproveitar, gostar da sua condição. De modo que ele fique sem saber o que fazer com você, né? Não é para você estar gostando de estar preso. Deixe o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo doravante sem dono não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. E é aí que ele termina o ensaio. Muitos vão dizer que é uma solução que não é exatamente uma solução, né? Que é uma redenção, de certa forma, que deixa a desejar, porque você não ganha de fato, mas você se revolta, porque é impossível você ganhar a sua própria mortalidade, né? Você vai morrer, você é frágil, você é corpóreo, você é uma poeira diante do cosmos, né? E você vai passar e um dia até Beethoven vai ser esquecido. E o que você faz diante dessas circunstâncias, né? O que você pode fazer de mais dignidade é levar a melhor vida possível, pela sua própria definição. Então, é carregar a sua rocha com o maior amor, a maior paixão, a maior entrega e engajamento ao instante presente e a quantidade e a variedade de experiências que você pode ter nessa vida. Porque é uma questão de sorte, quem vive mais e quem vive menos. O próprio Camus, ele morreu num acidente absurdo. Ele não esperava por isso, ele ia de trem, mas acabou indo de carro e o motorista bateu, ele estava no banco carona e morreu. Então, você nunca sabe quando que você vai morrer. Então, você tem que estar sempre se revoltando conscientemente e ininterruptamente, né? É uma questão de lucidez. O absurdo, a partir do momento que ele não é admitido, ele é derrotado, em alguma medida, e isso é o melhor que você pode fazer. Levar a melhor vida possível, pela sua própria definição. Bom, antes de terminar o vídeo, eu vou passar muito brevemente pelo estudo sobre Franz Kafka, que é um apêndice que ele anexou ao ensaio do mito de Sísifo, que mostra como Kafka e outros autores, assim, eles se aproximam muito do que ele chama da criação absurda, da obra absurda, né? Mas ainda assim eles introduzem alguma espécie de esperança, alguma espécie de solução, de consolo, em vez de ficar só com o absurdo, que é o que Camus queria, né? Bom, ele fala de 3 obras, a Metamorfose, o Julgamento e o Castelo. Ele diz que Kafka ele torna o ordinário paradoxal e absurdo, né? O cara ele se torna uma barata da noite para o dia, no Metamorfose, e a principal preocupação dele é se ele vai chegar atrasado no trabalho, se o seu chefe vai brigar com ele, enfim. E essas obras todas elas têm um elemento absurdo principal, né? Transformar-se em uma barata, ser acusado de um crime que ele não sabe qual foi, que não cometeu, no julgamento. O Kafka ele não é um escritor absurdo, como o Camus definiria, porque ele, embora de modo estranho, ele introduz a esperança. E o Camus ele quer abolir a esperança, quer ficar no absurdo e introduzir a revolta. É singular, em todo caso, que obras de inspiração afim como as de Kafka, Kierkegaard ou Chestov, ou seja, as dos romancistas e filósofos existenciais, voltadas totalmente para o absurdo e suas consequências, desemboquem, afinal, num imenso grito de esperança. Eles abraçam um Deus que os devora, a esperança se introduz por meio de humildade, pois o absurdo dessa existência lhes assegura um pouco mais da realidade sobrenatural. Se o caminho dessa vida culmina em Deus, há então uma saída. E a perseverança, a teimosia com que Kierkegaard, Chestov e os heróis de Kafka repetem seus percursos,
são uma singular garantia do poder exaltante dessa certeza.